Agora a gente já sabe que ter lugar de fala não significa saber o que está falando. Agora a gente já sabe que militantes mestiços querem ocuparem à força o lugar de vivência de pessoas pretas retintas. Tudo para se beneficiar de uma narrativa no qual ele não faz parte. Mas ainda existe uma questão. Por que Projota, Carol Conká e Nego Di estão errados em dizer que Gilberto não é negro? Gostando ou não, Projota, Nego Di, Carol Conká tem razão em dizer que Gilberto não é lido na sociedade como uma pessoa preta. Ele se considera Ali negro. deu vontade de dizer que te exclui porque tu te considera negro e não Não é. é. Afinal, o que é ser negro no Brasil? Com certeza uma coisa é fato. Ser preto no Brasil é ter fenótipo negroide e cor retinta de pele. Ser negro virou, desde 2010, um termo de cunho político com a finalidade de tirar a identidade de grupos minoritários, como os indígenas e pessoas pretas retintas. Esses militantes de vitrine é o clássico que se descobriu negro há 10 anos atrás, enquanto fazia transição capilar para fraudar uma cota racial. Precisamos lembrar de uma coisa. Raça não existe biologicamente. Exato. Só cachorro e cabra têm raça. Essa ideia de raça, então, foi criada por esses colonizadores europeus e apoiada por cientistas racistas para poder dominar. Essa ideia de raça generalizou todo um continente africano que tinha povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes. Inventou que esse povo todo era uma coisa só, o negro. Expressões como sangue negro, minha raça, preto é cor, negro é raça, são narrativas falaciosas que devem ser combatidas e anuladas dentro do nosso vocabulário. Mas, para a militância afroparda, isso não é conveniente. Por isso que eles ficam incomodados e querem sempre jogar conteúdo na internet para manter a posição de privilégio deles. A prova disso é a cor da maioria dos empresários, políticos, artistas, das elites de modo geral, branca. E também a cor dos garis, dos caixas de supermercado e dos entregadores de aplicativo, preta e parda. Porque a maioria da população brasileira é parda e mestiça. Mas para a militância, eles usam essa narrativa como convém. Vamos fazer um levantamento sobre a população carcerária. Agora sobre as pessoas que conseguem passar na universidade. Bom, agora sobre as vítimas de violência. Políticos eleitos. Sobre os desempregados. Então, se devemos falar sobre violência urbana, eles dizem que os pardos são negros, que os mestiços são negros. Quando devemos debater sobre classe média, vagas de emprego, lugares de privilégio, todo mundo vira branco. O pardo e mestiço vira branco nas estatísticas. Você sabia que 85% da população do Amazonas é considerada mestiça? Apesar do volume populacional, muitos direitos ainda precisam ser respeitados. Porque assim como os indígenas têm o seu direito sobre a terra, também os mestiços têm o direito de viver e permanecer nas suas terras também. Nós reconhecemos o mestiço, o caboclo, justamente formando o nosso povo brasileiro. A etnia mestiça do país se originou durante o Brasil Colônia, com os primeiros filhos de indígenas e brancos portugueses, logo acrescida pela miscigenação com os africanos e posteriormente com os amarelos. Sendo reconhecida como etnia nativa, possui direitos originários, dentre eles a garantia à terra. E assim, comunidades indígenas e povos originários são obrigados a se definirem negros para poderem ter direitos a políticas públicas no Brasil. Preta e parda. Segundo o autor do livro Sapiens, Yuval Noah Harari, isso se chama realidade imaginada, ou seja, algo que todo mundo acredita e enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência sobre o mundo. No livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo, da psicologia junguiana, traz a noção de arquétipos, que cria
o inconsciente coletivo das pessoas. A bruxa má, a negra raivosa, o herói, o vilão, o homem do saco, o índio tribal, a mulata pra cama e a preta para trabalhar. Esses arquétipos estão presentes na sociedade global de um modo geral, criando o imaginário das pessoas sobre determinados estereótipos, como o exemplo do indígena que não pode usar celular e nem viver em grandes cidades, que não pode usar sapato porque senão ele vai ter a sua etnia, a sua identidade questionada. Foi o branco que criou a visão daquilo que é puro, impuro, satânico, feio, bonito. Pessoas pretas que repetem e criam comportamentos de pessoas brancas, elas praticam o auto-ódio. É uma negação devido a uma estrutura, a um inconsciente coletivo de que ser negro é tudo aquilo de ruim. Mesmo que essa ideia de raça já tenha sido superada biologicamente, ela ainda continua na cabeça das pessoas, na cultura e principalmente na divisão do trabalho, definindo quem vai ganhar muito e quem vai ganhar pouco, quem vai ser privilegiado por ser branco ou explorado por não ser branco. Não adianta ficar fazendo enrolação, girando com as palavras, dando carteirada, mostrando livro de militante, para fazer com que as pessoas se iludam nessa narrativa de que socialmente as pessoas acreditam em raça. Mesmo que de fato existam algumas diferenças no tratamento entre pretos e pardos, como explica o colorismo. Colorismo. O bendito colorismo. Como você situa essa questão do colorismo? Você acha que isso é importante? De fato, existe essa distinção? Uma palavra da década de 80 que foi utilizado unicamente em uma literatura, num livro de contos. E lá nesse livro contava a história fantasiosa dessa jovem de pele clara que tinha mais privilégios. Porém, além de ser um termo inexistente e não ter nenhuma fundamentação histórica e nem intelectual, colorismo vem de uma ideia de uma única militante americana dentro de uma visão de uma sociedade birracial. Brasil é multirracial. Eu vou muito na linha da Lélia Gonzalez. Alguns são negros, outros são moreninhos, mulatinhos. Isso não faz com que pessoas pardas e mestiças não sejam também vítimas de discriminação, mas isso também não faz com que eles entendam e vivam na pele a realidade de pessoas pretas retintas. Que pessoas como eu, que são pretas e sempre se souberam pretas, passam por uma série de experiências diferentes. A experiência da negritude, ela não é uma experiência universal. Inclusive, existem muitas pessoas pardas no Brasil com mais descendência indígena do que africana, sobretudo no Norte e no Nordeste. No Brasil, indígenas e povos originários foram escravizados antes da chegada dos africanos no Brasil. A escravidão indígena, em certo sentido, era muitíssimo mais violenta, né, do que a escravidão empreendida contra o negro. Por quê? Porque o escravo indígena era um escravo nacional. O escravo africano era um escravo importado. Né? Quer dizer, então isso aí, quer dizer, matava um índio, traz outro e você substitui. Um africano não, tinha que pagar imposto, taxa, era muito mais caro. E foram criadas leis onde os imigrantes europeus tinham que se casarem com pessoas indígenas para assim criarem essa mistura e automaticamente o indígena deixar de ocupar aquele lugar de índio, de selvagem. Algo que a gente não pode ignorar para não promover o apagamento dos povos nativos desse país. Só que mesmo assim, a pessoa pode ocupar racialmente o lugar de negra. Esse tipo de narrativa feito pelo militante cria a ideia de que o indígena, por ser um grupo minoritário, ele precisa se declarar negro, ele precisa entrar no mesmo grupo negro, já que ele sofre as mesmas mazelas de pessoas pretas. Isso é uma falácia, porque as realidades de pessoas indígenas ao redor do Brasil é completamente diferente de uma pessoa preta retinta que mora no sudeste do Brasil. Eu sou a Elda, sou da Associação dos Caboclos e Ribeirinhos da Amazônia.
Então eu venho hoje a essa tribuna fazer um apelo aos nossos parlamentares. Hoje vivemos sem políticas públicas voltadas para nós, caboclos e ribeirinhos, porque nos classificam hoje, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, como negros. Nós somos descendentes do europeu com o branco. Não queiram nos impor uma identidade. Surge então a necessidade de criar uma identidade única para poder mobilizar todos esses grupos oprimidos, sejam eles pretos, pardos, mestiços e afim. A ideia de criar uma identidade única para todas as pessoas não brancas no Brasil é muito prejudicial. Principalmente se toda a população não branca no Brasil passa a pertencer a um único grupo negro, para que políticas sejam criadas em pró desse grande grupo negro. Como um só grupo que luta por direitos. Indígenas foram os primeiros a serem lidos como pardos pelos colonizadores no Brasil e são até hoje negados como indígenas e lidos como pardos, como tática para negação de direitos. E assim, unindo os 46% pardos e os 8% pretos, nós somos maioria. Assim como acontece em muitas outras estatísticas no Brasil, onde indígenas têm suas certidões e documentações constando como pardos. Enquanto não reconhecermos vivências indígenas no discurso antirracista, não estaremos sendo antirracistas, e sim anti-indígenas. É por isso que muitos mestiços e pardos têm entendido cada vez mais que a sua identidade é negra. Não só por solidariedade aos pretos, mas porque eles também são racializados e compartilham com os pretos os piores indicadores sociais de saúde, de moradia, de educação, de trabalho e de mortalidade. E por que não é válido você querer criar um único grupo negro e pessoas como Gil, Projota serem considerados pessoas negras? Em setembro de 2020, mais de 42 mil candidatos às eleições mudaram a sua declaração de cor, tendo assim benefícios políticos e financeiros para concorrerem a essa vaga. A clássica afroconveniência eleitoral, que fez com que Caio Miranda e João Paulo de Masi, marido da Bela Gil, e muitos outros políticos tivessem privilégios e posições de poder por se declararem negros. Só por não serem retintos, isso não muda o fato que a maioria da favela é parda, que a maioria da população carcerária é parda. Pardos e mestiços corresponde à maioria da população brasileira. Por ser um grupo majoritário, seja para o bem como para o mal, eles vão liderar as estatísticas. Então, a maioria da população pobre que sofre com as mazelas são pardas e mestiças. Da mesma forma, uma grande percentual de pessoas brancas também são ricas. Porém, dentro desse grupo de pessoas brancas, empresários, estão também os mestiços, que são os filhos dos brancos. E assim, há anos, o movimento negro brasileiro tem lutado para poder unir todos os brasileiros que sofrem racismo. Como um militante afropardo que fica aí na internet, a pele dele é clara. Isso abriu portas para ele. Ele consegue ir para lugares que um preto retinto, que tem um fenótipo negroide, que tem um inconsciente coletivo de que ele é marginalizado, que ele é preto demais, ele não consegue. Então, para o olhar do branco, aquele de esquerda, cirandeiro, estilo Felipe Neto, é muito mais agradável aos olhos ver uma Lumena, ver um militante afropardo, do que uma pessoa preta retinta, porque no inconsciente coletivo cria essa ideia de que pessoas pretas retintas são ignorantes. Os outros, negros claros contra escuros, é dividir o movimento negro. Por isso que esse militante tem a ousadia de tirar o lugar de fala de pessoas pretas. Lugar de fala não tem relação com seu nível acadêmico. Mulheres pretas periféricas que não tiveram acesso ao nível superior, elas têm as vivências delas, elas têm um lugar de fala delas. Nenhum Mauricinho mestiço de zona sul de apartamento tem
o direito de tirar o lugar de fala de pessoas pretas retintas. Nós, de acordo com o Estatuto, somos classificados como pardos, mas, como eu acabei de expor para vocês, os negros que nós temos da Amazônia são de Minas, são do Rio, são de São Paulo, são de Brasília. É assim que é formado o movimento negro na Amazônia. Então, por isso que eu venho aqui hoje, sair do meu estado para fazer essa denúncia. É preciso que haja política para os negros, mas não é preciso sumir com outras identidades, destruir. Há reparação, claro que há. O povo foi trazido como escravo para esse país, mas não é preciso destruir nós caboclos que vivemos na Amazônia, que lutamos pela preservação ambiental. É total contraditório em prol de uma narrativa de não vamos questionar a cor de ninguém e ao mesmo tempo tirar as vivências de pessoas pretas que sofrem sim com racismo de marca. Racismo de marca são pessoas que carregam na pele, no fenótipo, nas suas vivências, as mazelas de você ter uma origem afro. Se Gilberto se identifica como negro com base em todo o racismo que ele já viveu na sua vida, que autoridade eu tenho para poder questionar a raça dele? Que autoridade você tem para poder questionar a raça dele? Se ninguém tem o direito para questionar a sua autodeclaração de cor, sua visão de que você é negro, você automaticamente tem que ser totalmente contra aos tribunais raciais, ao uso do termo de raça, às cotas raciais, porque são as cotas raciais que criam uma estrutura social e política de que determinadas pessoas com determinado fenótipo, com determinada cor, podem ter direito ou não a benefícios sociais e políticos. Vá em Brasília e peça o fim das cotas raciais. Somente assim, pessoas pretas, retintas, indígenas, outras populações vão poder reivindicar pelos seus direitos sem que corram um risco de sofrerem fraudes ou terem pessoas na internet querendo ocupar à força esse lugar de narrativa. E mulheres pretas como eu, retinta, são tratadas com pouca seriedade, como se a nossa voz não tivesse poder, porque a gente é preto demais. Cuidado, não permita ser manipulado por essa militância biscoiteira que fica fazendo um discurso ridículo de que precisa comprar um computador Mac para não ficar atrás dos brancos. Eu estou aqui e não vou mais permitir que pardo e mestiço nenhum fique usando a minha cor para levantar falsas narrativas e ganhar dinheiro às minhas custas. Acesse o canal Etnia Brasileira para mais vídeos sobre a pauta e o lugar de pessoas pretas retintas e sobre a realidade da nossa etnia brasileira.